Quando eu andava na instrução primária, na 4ª classe, o meu professor obrigava-nos a saber uma data de coisas de cor. Uma delas era Arquipélago dos Açores, Grupo Oriental, Santa Maria São Miguel, Grupo Central, Terceira São Jorge, Faial, Pica Graciosa, Grupo Ocidental, Flores e Corvo. O que não sabia e só agora aprendi é o essencial sobre elas. 9 ilhas, 9 almas. A primeira ilha açoriana descoberta pelos portugueses foi a de Santa Maria. Tem-se escrito rios de tinta sobre esse assunto. É claro, a versão antiga era o seguinte: o infante Dom Henrique colecionava mapas e nos velhos mapas do Atlântico já apareciam representadas aquelas ilhas, aquelas e outras que nunca existiram. Mas lá estavam aquelas ilhas. E foi essas ilhas que o Gonçalo Velho veio descobrir. Àquela Nossa Senhora dá-se o nome de Nossa Senhora dos Anjos. Foi aquela Nossa Senhora quem salvou o Colombo. Quando ele regressava da sua grande viagem, apanhou uma tempestade pavorosa. Então ele, já desesperado, fez um voto qualquer: onde quer que Nossa Senhora me salve, Santa Maria me valha, eu irei à terra com toda a tripulação, descalços, só com a camisa de festinhos, agradecer esse prodígio. Palavras não eram ditas, o tempo entra a clarear, a certa altura avista-se terra pela popa, aproxima-se, mandou atracar. E no dia seguinte mandou vir metade da tripulação aqui, a esta capelinha de Nossa Senhora dos Anjos de Santa Maria, agradecer o prodígio de escapar vivo da grande aventura histórica que tinha sido a descoberta da América. Aqui as casas têm todas, do lado de fora, um forno, e percebe-se que o forno é uma parte essencial da casa. Das coisas verdadeiramente boas de Santa Maria é este pão quente. É preciso ir aqui, fazer esta experiência para perceber que quando Colombo passou por aqui, os marinhenses o que lhe mandaram a bordo foi um presente de galinhas e pão quente. São Miguel é uma das paisagens mais bonitas que existem em toda a Europa. É a principal ilha açoriana, só aqui na ilha de São Miguel vive quase metade da população de todo o arquipélago. É uma terra muito progressiva, com paisagens inesquecíveis e com a grande cidade de Ponta Delgada. A lenda das 7 cidades é uma tradição medieval portuguesa que parece arrancada de um poema da Ilíada. A história é esta: quando vieram os mouros, invadiram toda a Espanha e derribaram as catedrais para fazer mesquitas, e o nome de Deus deixou de reinar na Península Ibérica, e o bispo do Porto falou com outros 6 bispos. E os 7 embarcaram no navio, atravessaram oceanos que não conheciam, até que encontraram uma ilha maravilhosa. Continua a falar-se um português puríssimo, um português tão belo como de Camões. E ali era a ilha da paz, da fartura, da igualdade, da liberdade, da justiça. Era o paraíso da terra. E os açorianos, que pelo tempo fora andaram pelo mundo a descobrir esses paraísos possíveis
deram a este lugar maravilhoso e misterioso, deram-lhe o nome das 7 cidades. Os inícios do povoamento da Ilha Terceira estão ainda cobertos de mistério. Sem dúvida que o primeiro senhor da ilha era um sujeito chamado Jacome de Bruges. De lhe chamarem de Bruges significa que ele seria realmente flamengo. E isto está ligado com a lenda dos flamengos nos Açores. Claro que não houve nenhuma colonização flamenga nos Açores, e os Açores foram feitos por portugueses. Aqui a este sítio chamavam o Porto das Pipas, onde faziam aguada os navios que acabavam de atravessar o Atlântico ou que iam iniciar a sua viagem. E com este lugar está relacionada uma história. Foi aqui que chegou Vasco da Gama depois da viagem da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Porque no regresso o irmão Paulo da Gama adoeceu gravemente. Levou o irmão já numa padiola, subiram aquela ladeira, levou-o ainda até um convento onde durante alguns dias o trataram, mas era tarde demais. Foi aqui que expirou Paulo da Gama, um esquecido descobridor do caminho marítimo para a Índia. O que estão a ver é a Carta Régia da Rainha Dona Maria II, que muda o nome à terra já secular, em vez de Angra, Angra do Heroísmo. Do heroísmo porquê? Bom, isso liga-se com a implantação do liberalismo em Portugal. Eu acho que este lugar tem realmente uma beleza comovente. Os portugueses só cá chegaram no século XV. Pois bem, nessa altura, já esta ilha chamavam de São Jorge. É uma ilha com uma história silenciosa, fecunda, criadora. A história de São Jorge é a história do trabalho coletivo, de um trabalho que acabou por ser premiado com uma medalha de ouro. É este belo queijo de São Jorge, que é um dos mais famosos queijos do mundo. Mais importante que o queijo, há só uma coisa: é o culto do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo aqui governa tudo. Governa os hábitos, governa as lendas, as tradições, até manda na força dos vulcões. O que está diante de nós é um monumento extremamente curioso. É a torre da antiga igreja da Urzelina. A Urzelina era uma aldeia aqui na encosta de um monte. Esse monte, no ano 1808, começou a babar grandes torrentes de lava incandescente que corriam por aqui e iam até ao mar, e tudo ficou destruído pela lava. Tudo, não. Houve duas coisas que escaparam. Uma foi a torre da igreja. Estava lá o Santíssimo e um bocadinho acima, a lava não chegou lá. Sabem porquê? É que a vaca que lá andava a pastar era a vaca que ia ser abatida na festa do Espírito Santo. O
Espírito Santo poupa sempre as suas próprias vacas. E eu penso que estas sopas do Espírito Santo e estas festas do Espírito Santo são a mais original de todas as manifestações da cultura popular portuguesa. Estou a falar-lhes na Ilha do Faial, esta cidade que está diante de nós é a cidade da Horta, e dizem que aqui é a terra das 4 estações no mesmo dia. De manhã pode ser inverno, primavera ao meio-dia, verão no meio da tarde e o outono vem à noite. Agora daqui podem avistar toda a costa virada ao oeste, e depois na ponta, onde acaba, é o famoso vulcão dos Capelinhos. O século XVI é o tempo do desbravamento da terra, do aparecimento das primeiras aldeias. Bom, mas já no século XVII, a seguir à restauração, isto transforma-se numa escala de toda a navegação à vela que da América se dirige para a Europa ou da Europa se dirige para a América. Em dezembro de 1939, muitos americanos regressavam, e ingleses residentes na América, iam para a sua pátria para passar a noite do Natal e o dia de Ano Novo. Veio um avião, mas é claro, estava aqui uma ondulação muito grande e ele não pôde levantar voo. Na semana seguinte vem outro, mesma coisa. Terceira semana, terceiro avião, a mesma coisa. Para se distrair, nessas longas semanas, eles publicaram, porque havia um jornal de parede, eu vou-lhes ler o comunicado de um dos jornais depois do dia de Ano Novo. Nunca calculávamos ter de passar o Natal no Faial, e ainda menos o primeiro dia do ano. Mas a amabilidade, a simpatia, a hospitalidade e a cortesia de cada um e de todos os habitantes da ilha vieram limitar o nosso sofrimento. Nós, americanos, que tanto devemos aos bravos marinheiros portugueses de outros tempos que abriram o nosso continente, temos agora que juntar mais esta gratidão. Conseguiram dar-nos a impressão de estarmos na nossa própria casa, quando a ausência das famílias era tão dolorosa de sentir. O Pico é a mais alta montanha que existe em território português. Tem uma altitude de 2.351 metros. Bom, isto quer dizer que é 360 metros mais alto que a nossa Serra de Estrela. Como veem, tem um perfil vulcânico. É realmente um antigo vulcão que ainda hoje conserva atividade. As lavas que escorreram do pico fizeram toda a ilha, que hoje é uma grande ilha, grande por muitas razões, principalmente pela história que tem para contar. A grande dificuldade da penetração das ilhas era achar um local onde as embarcações pudessem varar. E estas lajes que aqui vemos serviram de varadouro aos primeiros navios portugueses. E eu agora vou-lhes mostrar o sítio a que chamamos as Terras das Lajes.
Estas mesmas lajes do Pico foram um dos grandes centros da atividade açoriana da pesca à baleia. Os açorianos foram sempre bastante, se é possível dizê-lo, bastante humanos na pesca à baleia. Mas houve outros países que fizeram um verdadeiro massacre, com armas sofisticadas. Dezenas de milhares de baleias foram sacrificadas já no nosso século, até que a baleia entrou em vias de extinção. E as entidades internacionais intervieram e, para evitar a extinção da espécie, em 1984, creio eu, proibiram a comercialização dos produtos derivados da baleia. Aqui a gente das lajes dizia: então e agora, o que é que a gente vai fazer? Não sabemos fazer mais nada. Mas essa é uma das grandes lições que os homens açorianos têm sabido dar. Quando uma atividade termina, eles já estão a pensar na outra que há de substituir. Que nome é este? Ilha Graciosa. Claro que esta ilha é graciosa. Mas também claro que as outras são igualmente graciosas. Portanto, tem que haver outra razão. E eu creio que a razão que no fundo os açorianos sabem, mas não dizem, é outra. É que quando o navegador vem da Terceira para a Graciosa, há uma perspectiva em que o que se vê são duas colinas arredondadas que sugerem fortemente dois seios de mulher. E para estes homens que estavam sozinhos, a palavra foi graciosa. Mas há outra coisa para investigar. Todas as ilhas tinham nome. E o infante Dom Henrique não gostou desses nomes do povo, nomes profanos. O único nome que escapou e que o infante tolerou foi Graciosa. Para esta exceção tem que haver uma razão. O infante só quis nomes cristãos. Portanto, ele aceitou Graciosa porque para ele era um nome cristão. E era. Só que não era a Graciosa, não era de ter graça. Era a Graciosa da Ave Maria. Ave Maria. Grácia plena. A ilha era vulcânica e, como todas as outras ilhas dos Açores, estava completamente deserta. Foi, portanto, preciso fazer tudo desde o princípio. Mas os povoadores, os primeiros povoadores, souberam tirar partido das condições. Foi a gente da Graciosa que, em pouco tempo, conseguiu transformar um penhasco enorme numa ilha que dava pão e dava vinho e que era uma das terras mais proveitosas do Portugal que então começava a derramar-se pelo Atlântico. Os habitantes da Ilha das Flores chamam-se florentinos. Florentinos como os naturais de Florença. Ora bem, os florentinos, todos à uma, juram que a sua ilha é a mais bonita de todo o arquipélago. E isto é realmente paradisíaco. Em algumas das lagoas há lendas que eu julgo que ainda se relacionam com os primeiros tempos do povoamento.
Esta que está na nossa frente tem ligada a lenda dos dois irmãos. A lenda é esta. Tudo isto, tudo quando se pode avistar, pertencia a um povoador. Mas o povoador tinha 2 filhos e resolveu decidir que quando morresse ficava metade para cada um. Eles souberam e cada um decidiu livrar-se do outro para ser o único herdeiro. Então combinaram à boa paz que viriam ao centro da sua enorme fazenda e que ali fariam a partilha, dividiriam a fazenda ao meio. Realmente cada um deles trazia uma arma para, ao chegar lá, apanhava o irmão desprevenido e matava-o. Aconteceu que eles vieram por aí e quando chegaram aqui a uma altura destas, viu-se toda a cratera era um lago imenso e o lago não estava lá na véspera, quando eles fizeram a combinação. Eles acharam que aquilo era um sinal da providência a impedi-los de cometerem um negro crime e então abraçaram-se e ficaram amigos até hoje. E é verdade, neste sentido é que a lenda tem interesse. Essa divisão podia ter originado lutas de morte, pequenos feudalismos. Não. Todos os povoadores em todas as ilhas açorianas souberam sempre viver em paz. A história da Ilha do Corvo é diferente da de todas as outras ilhas açorianas. Começou por ser descoberta mais tarde que as outras, juntamente com as flores, quando os portugueses que viviam nas ilhas já andavam naquele afã de descobrir as terras do Ocidente. No século XVIII, o que esta pobre gente pagava para poder trabalhar a terra eram 40 moios de trigo e 800 varas de pano de lã. Bom, sabem que o moio eram 60 alqueires. E o alqueire, pelo menos o alqueire de Lisboa, era perto de 14 litros. Quer dizer, eles passavam fome e vestiam-se de farrapos. O pão que comiam era o pão da junça. A junça é uma erva que nas outras ilhas servia para engordar os porcos. E aqui era com ela que a gente se alimentava. Além dos tributos feudais, um outro flagelo sufocava a ilha. Eram os piratas. Era raríssimo o ano em que não caíam sobre a ilha chusmas de piratas que saqueavam tudo. Eles roubavam os meninos dos berços para os vender como escravos. Eles roubavam o gado dos montes. Eles levavam as tulhas do cereal e as pilhas da lã. Levavam tudo. Os moradores fizeram então uma promessa à Senhora dos Milagres. Quando passasse um ano completo, sem que os piratas saqueassem a ilha, os moradores prometiam acender aqui, à volta do monte, um cordão de luz. Bom, a verdade é que poucas vezes os corvinos tiveram de cumprir a promessa. Todos os anos os piratas apareciam. E então aconteceu uma coisa. Os corvinos resolveram aliar-se aos piratas. Permitiram que eles viessem aqui, eles já não faziam mal nenhum e pacificamente
metiam nos seus barcos água para matar a sede, hortaliças frescas, carne das poucas ovelhas que escapavam ao tributo. Quando o desespero é muito, os homens deixam de saber distinguir entre os piratas e os deuses. São 9 ilhas, que são 9 mundos diferentes. Bem, quando falo nos Açores, há sempre uma coisa que me apetece dizer. É que a grande riqueza dos Açores não está nem na história, nem na pesca, nem no mar, nem no futuro, nem no turismo. Está na gente.